Bom dia a todas, bom dia a todos. Estamos aqui iniciando um primeiro encontro do ano 2026. Esse ano promete, estamos muito animados, entusiasmados aqui com a nossa Academia de Sucesso, grandes novidades para esse novo ciclo que está começando, né? Então, muita gente aí já está a postos, né? Como a gente diz assim, está pronto para começar o ano, outras pessoas ainda estão na virada, né, estão de férias, passeando. O importante é que nós estamos aqui, muito entusiasmados aí com o que já aconteceu, a mais ainda pelo que vai acontecer. Então, parabéns quem já está assistindo aqui ao vivo e também você que está assistindo a aula gravada, nosso encontro, né? Hoje o tema é bastante relevante, eu me esforcei bastante para preparar um conteúdo para entregar algo assim grandioso, para que cada um, cada uma que vai pegar esse material vai ter muitos elementos para adicionar à sua vida, à sua rotina, à sua prática, né, e trazer soluções para aquilo que nos interessa, né, cada um, né, no seu momento, né, mas o importante é que, né, a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida é o que nos move, né, no que nos faz crescer, o que faz a gente começar. Então, primeira coisa, antes de introduzir, eu gostaria, assim, cada um pode abrir o microfone, comentar como é que está sentindo esse início de ano, qual é a sua expectativa, você já tem alguma coisa planejada, em 1 minuto, 2 minutos, cada um fala, aí depois, então, a gente vai introduzir a parte do material que eu preparei para vocês. Então, quanto mais objetivo a gente for, mais tempo vai dar para mim desenvolver o conteúdo, que é bastante extenso, até não sei se eu vou conseguir passar tudo nessa aula. Então, vamos lá, Priscila já se inscreveu, pode abrir o microfone e falar. Vamos lá, quem Bom dia a todos, né? Bom dia. Eu tenho já um planejamento para esse ano, né? Que é o quê? Eu falei para a Cléo que eu quero montar a supervisão agora. A gente conseguiu pessoas para ver se a gente consegue montar em grupo, né? As pessoas também adquirirem o produto e a gente desenvolver a supervisão de cada uma. Ou eu falei também que eu estou disposta a comprar sozinha e fazer, porque eu vou também sair do meu atual emprego, ficar só no salão que eu tenho. Eu quero fazer o café da manhã lá, né? Estou empolgada para isso. E prospectar pessoas, assim, ficar mais no online mesmo e arrumando pessoas para transformar a vida, né? Transformar o corpo, né? Através da alimentação saudável e fazer negócio, né? Ver isso como uma fonte de renda mesmo, que esse é o meu Claro. intuito. Mudar Show, meu Priscila. divisor de águas para esse ano. E aí, Maravilha. isso vai acontecendo, porque não dá para. A gente planeja, mas nem tudo acontece como a gente quer, né? Tem os ventos aí, vamos ver o que vai acontecer. Ótimo, Priscila, parabéns. Senti assim que você tem uma meta bem clara. Agora falta a execução. Próximo, então, Roberto. Vamos ligar aqui a Bom dia, tomada. pessoal. Tudo Bom bom? dia. Feliz ano novo para todos. Ah, as minhas metas são dar continuidade no que eu tinha planejado ano passado, né? Uma das metas era ter aberto o espaço Vida Saudável. Eu consegui, graças à parceria com a minha patrocinadora, nós abrimos um espaço novo, né? Um espaço central, um espaço escola, que agora estamos semeando para ele duplicar, né? Chamando pessoas, convidando, pouco a pouco, todos os dias, fazendo convites e intensificando para o nosso crescimento. A, questão, a meta desse ano é trocar de PIN, né, requalificação, trocar de PIN e dar continuidade num projeto que nós já desenhamos o ano passado e tem tudo para dar certo, né? Região nova, momento novo, né? Então, é manter o que nós já estamos fazendo. Sempre na rua, convidando, conversando com as pessoas, né? Desenvolvendo o melhor de si para que cada dia o nosso resultado seja importante, né? Que a gente tenha que ter resultado de produto sempre, porque isso vai fazer com que dá credibilidade no que nós queremos fazer, a proposta que nós temos, e vamos tocando. Na graça do Senhor, tudo vai dar certo.
Muito bom, Roberto. Seguindo aí, quem mais quer falar? Abre o microfone, vai lá, Cirlei. Bom, a gente tá. A minha ideia, né, nesse ano é dar uma reativada no espaço, né? Porque, na verdade, eu acho que tem que dar uma melhorada, né, em algumas coisas e até em ter pessoas novas, enfim. E uma das coisas também é o que a gente está começando aí, já é o desafio, né, para esse ano, desafio 15 dias, que vai iniciar terça-feira, né? Então, a gente já está aí mandando mensagem para pessoas. Hoje eu já tenho pessoas que vão lá no espaço para a gente conversar melhor a respeito. Então, eu acho que vai ser uma boa linha aí para o ano, né? Para a gente começar a trabalhar. Acho que é isso, né? Show. Muito bom. Isso aí, já está bem focado aí. Parabéns, a Cirlei e o time Vamos ali aguardar hoje aí como é que vai ser, mas eu acho que vai tem que movimentar, dar tem que certo. bombar, divulgar, esse é o programa. Parabéns. Quem mais? É isso? Então tá bueno, vamos lá. Então depois a gente vai abrir de novo, né? Mas aí só para dar um clima. Gente, assim, ó, o início do ano não tem como, né? Não tem como a gente não falar sobre isso. Eu acho que o planejamento em si, ele é toda a vida, mas geralmente, assim, há uma simbologia, né, de que no início do ano a gente precisa realmente rever as metas, como foi, programar o que deu certo, segue, o que ainda não deu, o que faltou, como fazer, quais são os pontos, né? E uma das coisas muito importantes nessa hora é a mentoria. Ter alguém que te ajude a clarear, às vezes, com uma visão externa. Às vezes, a gente, internamente, a gente vê por um ângulo, e o mentor ou a mentora, ela pode olhar de um outro ângulo e te dar, né, feedbacks, assim, que pode impactar, assim, acelerar o processo ou encurtar caminhos. Então, se você já tem, parabéns, se não tem, é bom ter, tá? Alguém que já tem o resultado que você já tem, alguém que você confia, e em todas as áreas, às vezes a gente tem mais de um mentor, né? Se eu pensar no meu lado espiritual, eu quero desenvolver o meu lado espiritual, eu vou encontrar um mentor que está em progresso maior que eu na dimensão espiritual. Se eu quero um resultado melhor na área financeira, né? E na Herbalife também, né? Então, quem está na Herbalife está tendo um resultado melhor, né? Que pode ser um mentor. Então, isso é uma coisa que eu já dou uma dica para quem ainda não tem, que veja, porque isso vai ajudar, vai acelerar, né? Às vezes tem que quebrar algumas resistências, né? Mas eu vou abrir, vou falar meus números, não sei o quê, então eu prefiro ficar onde eu tô, né? Então isso é burrice, para não falar em outra palavra, né? E segundo, um planejamento, ele precisa, assim, tem coisas muito simples, né? Tem coisas básicas e muito simples, depois eu vou trabalhar. O Steph Graziani, que é o nosso atual CEO da Herbalife Mundial, ele ainda nem era o CEO, mas ele já era chairman, já acho que, não sei se é clube do fundador na época, quando ele falou, ele falou de um triângulo. Então, eu gostaria que você pegasse o teu material de anotação e desenhasse um triângulo. Desenhe um triângulo. Na parte superior, na ponta de cima, escreve mentalidade. Num dos cantos, escreve motivo. E no outro, embaixo, método. Então, nesse triângulo, a gente desenha o futuro do nosso negócio. Se faltar um desses, é que nem uma cadeira com tripé, 3 pés. Se faltar um pé, ela não para em pé. No mínimo 3 pés. Então, na essência, é a nossa mentalidade. Hoje eu vou trabalhar muito sobre mentalidade, certo? Por quê? Porque se a nossa mentalidade não estiver alinhada, de nada adianta eu ter um motivo, de nada adianta eu ter um método. Eu vou discorrer naquela minha mentalidade de empregado, de escassez, né? E aí eu não adianta ter um motivo, não adianta ter um método. Então, o primeiro ponto é a cabeça, porque se a cabeça funciona bem, o corpo anda junto. Mas se a cabeça não está boa, o corpo padece.
Então, primeira coisa aqui, a nossa mente, a nossa mentalidade. Segundo, o motivo. Sem motivo, não adianta método. Eu vou trocar 50 vezes de método, tudo é ruim. Porque na hora que chega assim um desafio que eu tenho que provocar uma ruptura, né, ir para frente, acelerar, criar um impacto, aí eu sinto resistência, sinto um pouquinho de dor, ou dificuldade, e aí é muito mais fácil voltar para trás. Então, o seu motivo é forte, que te faz se mover, já o motivo diz mover, né? Faz eu levantar da cadeira, acordar mais cedo, andar, né? E isso é bom. Se o motivo for, tipo assim, um sonho exagerado, que eu não acredito, também não adianta, porque isso não me move, não, isso não vai acontecer, eu não acredito. E o terceiro, sim, daí é o método, né? Então, que daí você vai ter uma ferramenta, qual é o meio, qual é a máquina que eu vou usar para andar mais rápido com essa minha mentalidade e também buscando o meu motivo. Então, partiu dali. Segundo ponto, eu já antes de entrar no material, vamos falar da Herbalife. Tudo começa, né? Uma grande empresa que tem muitas filiais, ela começa como a matriz, né? Começa como a primeira loja que tu abre. Primeiro, a matriz sou eu. Então, se eu quero ter uma rede, meu objetivo é construir uma organização, né? Exemplo da Priscila. O primeiro passo é supervisão. Não tem outra coisa para ela pensar o dia todo do que qualificar a supervisão, porque ali é o começo do negócio, né? Ela pode ter sonho de chairman, mas se não tiver a supervisão feita, nunca vai ser chairman, nunca vai ser presidente, não vai ser milionário, não vai ser GET, nem equipe mundial. Primeiro é a supervisão. Claro que daí ela pode ver, bom, primeiro passo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, vai indo. Mas a supervisão é a base. A partir da supervisão, nós que já somos supervisores ou acima, o que a gente precisa? O que vocês acham? Para subir no plano de marketing. O próximo PIN, né? O que seria o próximo PIN, Cleonice? No meu caso, né? Hortim, ir para Hortim ativo, né? Fazer 2.500 pontos todos os meses. Oba, agora tá acertando. E compartilhando nossos resultados, tanto de produto, de saúde, como de negócio com as pessoas. Muito bom. Então, tu falou na última parte, que é a sequência do plano de marketing, depois que a Priscila virar supervisora. Qual é que é o foco? É ser supervisora ativa, certo? 2.500 pontos no mínimo, certo? E se nós hoje não estamos sendo ativos, nós temos que o quê? Dar um passo para trás, porque não adianta eu pensar GET, por exemplo, para quem é equipe mundial, se eu não estou ativo. O GET é um foco, só que qual é o primeiro passo na construção do GET? É supervisor ativo. Tá, gente? Então, senão a gente fica assim viajando na maionese, nas nuvens. Como eu vou construir a minha supervisão ativa? No mínimo 2.500 pontos. Eu sei que hoje, quem assistiu a palestra do Dr. Avi Menezes, muito boa, né? Contra o de Titãs. Uma das frases que ele falou, assim, mais importante que a intensidade é a constância. E ele falou quantos precisa para cada nível, quantos supervisores ativos eu preciso para cada nível que eu quero subir. E ele falou que a média hoje no Brasil é 1.000 pontos cada supervisor. Então, quer dizer que a maioria não passa dos 1.000 pontos, a maioria. Existe uma minoria, um percentual menor que é ativo, e um percentual que é os grandes produtores. Então, meu primeiro passo é me tornar ativo. Agora eu pergunto, quem tem um plano para ser ativo? Quem tem um plano para ser ativo? Qual é o plano para ser ativo? Priscila levantou a mão, quer fazer uma pergunta? O mínimo para você ficar ativo é 2.500 pontos mês? Ou 1.000?
2.500. 2.500. Aí você já é um supervisor ativo. Qual é o benefício? Primeiro que para qualificar para a equipe mundial, com 4 meses que tu repete, 2.500, você é equipe mundial. Segundo, que se você fizer o ativo, eu vou entrar agora no plano, o que vai acontecer? Se você tiver distribuidores, eles virarem supervisores, você pode virar a equipe mundial na formação de novos supervisores em 1 mês, e não em 4, fazendo 10.000 pontos de volume total. Entende? Então, por isso que o supervisor ativo é a base. E, às vezes, quando a gente está naquela produção média de 1.000 pontos, às vezes a gente tem assim, nossa, como está difícil, como está longe essa qualificação. Né? Então, aí eu quero entrar com um método que a gente criou. Eu não sei se vocês lembram do Plano 1000. Quem de vocês lembra do Plano 1000? Roberto lembra. Eu lembro. Lembra, né? Plano 1000, nós criamos na época que era pecado falar em 1.000 pontos. Por quê? Aí, quando eu lancei o plano, aí todo mundo, os líderes principais, Paulo, como é que pode? Tu vai incentivar as pessoas a fazer 1.000 pontos? Aí elas não vão mais pensar em 2,5. Né? Hoje, a Herbalife Mundial adotou o plano 1000. Então, mas é interessante, né, Paulo, que na época tinha que fazer os 1.000 pontos nos primeiros 8 dias do mês, né? Aí que eu vou falar. Primeira semana, tu fazia os 1.000 pontos para trabalhar o mês todo. Exatamente. E renovar o estoque. Aí que está o pulo do gato, é que as pessoas não entenderam o que é o plano 1000. E eu vou entrar agora para introduzir o tema, e depois nós vamos voltar a falar de novo dele, porque aí vocês vão ver que se vocês entrar nesse plano, nunca mais vão deixar de ser ativos. E quando nós criamos, foi o que levou nós a milionário, né? Então, foi esse plano que movimentou. E parece que assim, a gente achou assim que ficou uma coisa assim tão natural que a gente parou de falar. Mas nós sempre fomos ativos com essa filosofia do plano 1000. Qual é que é o plano 1000? O que é o plano 1000? É você fazer os 1.000 pontos até o dia 10, no mínimo. Por quê? Se você consegue fazer 1.000 pontos nem que comprando, você tem mais 20 dias até o final do mês para vender esses 1.000 pontos. Certo? E se você vender mais 1.000 pontos e usar o lucro para recomprar, só com vendas você é ativo. Mas o segredo não é com vendas. O segredo é a gente comprar 1.000 pontos e vender, e nesse trabalho de formar vendas, a gente vai ter pessoas novas, clientes, que vamos levar ao sistema, levar para as HUM, que eles vão comprar 500 pontos, vão comprar 1.000 pontos, vão querer supervisores, e aí eu faço 1.000, e se eu tiver mais 3 que façam 500, ou 2 que façam 500, e mais um que faça 1.000, eu já sou ativo, tenho 2.500, com 1.000 pontos. Então, hoje, por exemplo, se eu entrar aqui no nosso volume, hoje, dia 7. Ontem, nós já estávamos com 1.270 pontos, dia 7. Dificilmente a gente chega no dia 4, 5, que não tenha pelo menos 1.000 pontos. Dia 10, a gente já está batendo quase 2,5. Por isso que agora a gente qualificou para o Style com facilidade. Por quê? Por causa do plano 1000. Virou mês, a gente já tem o compromisso de comprar 1.000 pontos, praticamente que é para atender os nossos clientes de espaço, e a gente chega no fim do mês, assim, às vezes tem que comprar alguma coisa para fechar volume, e às vezes está sobrando ponto, geralmente está sobrando ponto para as qualificações, entende? Então, para as férias, para o style, para tudo, entende? Então, no começo não foi assim, no começo a gente teve que fazer um esforço maior. Então, o que o plano 1000 ele quer dizer? É pensar em abundância, é pensar maior. E aí, com isso, vem a fé. Quando você olha no teu ID, dia 10, e você já tem 1.000 pontos, você acredita que parece assim que está mais perto para chegar nos 2.500? Porque tu tem mais 20 dias para trabalhar, porque em 10 dias você tem 1.000, com 20 dias, automaticamente, se você repetir cada 10 dias 1.000, você tem 3.000 pontos. Sobrou pontos para ser ativo. Então, vem a crença. E aí, quando você tem a fé, você se move mais. E com fé, com entusiasmo,
a chance de você chegar no final do mês e ser ativo é muito maior do que você chegar no dia 10 e olhar assim, não tenho nada, sabe uma coisa, acho que eu vou levando assim até o final do mês, vamos ver o que vai dar, se fizer, senão mês que vem. Agora, o mês que vem eu vou fazer. Aí vem o quê? A praga da procrastinação. A praga que mata a maioria do sucesso das pessoas, que é procrastinar. Então, quando você te compromete de adotar o plano 1000 e você vai trabalhar, não vai ser da vez do primeiro mês, não vai ser do segundo, não vai ser no terceiro, mas eu tenho certeza que se você trabalhar forte, pelo menos 6 meses perseguindo essa meta, você vai ser ativo. Porque eu tenho, assim, no meu relatório, pessoas que ficaram o ano inteiro, ano passado, e não fizeram nem um mês de ativo. Tem gente que não vai requalificar, e saber que agora a requalificação é só repetir o 2K. É só você fazer os 2.000 pontos em 3 meses consecutivos, que uma vez tu tinha que fazer 4.000 pontos, 2,5 em 2 meses, ou 10.000 pontos nos 12 meses. Então, gente, esse é um despertar. Eu quero, assim, do meu coração para o teu coração te dizer, se você acreditar e começar a fazer, botar isso como foco, você vai ser ativo. E sendo ativo, você vai ganhar dinheiro, porque vendendo 1.000 pontos, você vai ganhar 4.000 por mês. E 4.000 por mês paga as contas de muita gente que trabalha, às vezes, o mês inteiro e não está ganhando 4.000 por mês. Então, 1.000 pontos é a solução da vida de qualquer distribuidor, seja aquela pessoa que é ativa, seja a pessoa que não é ativa, mas 1.000 pontos é um bom começo, tá? É um bom começo, tá bom, gente? Valeu essa conversa para começar? Maravilhosa. 1.000 pontos já é 4.000. É 4.000 reais em venda fechada, né, para cliente final, tá, gente? E os demais pontos podem vir de recrutamento. Que daí, quando você está vendendo 1.000 pontos e você mostra para a pessoa, olha, eu fiz aí 20 clientes, por exemplo, tenho 20 clientes, e eu ganhei 4.000 reais, a pessoa diz, nossa, mas que negócio é esse? Eu também quero. Entende? Então, porque às vezes não adianta você dizer, tá ali um presidente que está ganhando 50.000. É tu dizer, gente, 4.000 a mais, porque 1.000 pontos tu não precisa deixar de fazer o teu trabalho. Você faz o trabalho nas horas livres para fazer 1.000 pontos. E 1.000 pontos, rapidinho, só mais uma pergunta. Esses 1.000 pontos pode ser também vender não só o produto fechado, como também vender o café, por exemplo, da manhã. Sim, sim. Esse pode ser do acesso no espaço, até mais ainda, porque daí se você vender 1.000 pontos no espaço, né, como café da manhã, como almoço, como quiser, aí você potencializa o teu lucro. Hoje um espaço 20 mais, por exemplo, ele vende no mínimo 1.000 pontos. Só que daí o lucro não vai ser 4.000. Depois nós podemos entrar na planilha, vou mandar para vocês aí o que representa 20 acessos, que dá mais ou menos 1.000 pontos, né, em lucro. Então, vai ter potencializar o lucro ainda mais. 20 pessoas, gente, não é 1.000 pessoas, é 20. Estão entendendo? Gente, então é isso. Anotem as perguntas agora. No final, eu vou abrir de novo, porque eu quero trabalhar assim, ó. Tudo começa com a nossa mente. Lembra daquele triângulo que vocês desenharam, certo? Lembra naquele triângulo que vocês desenharam. A mentalidade. Que tipo de mentalidade eu estou trabalhando hoje? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui esse material que eu produzi com muito amor e carinho, né, para nós trabalhar a nossa mentalidade. Olha aqui. Então, o foco é da escassez para a abundância. Então, a minha mentalidade, se ela está focada na escassez ou na abundância. E o bom é que a gente pode mudar, se hoje a gente perceber que o nosso foco, na maior parte das 24 horas, ela está na escassez, a gente pode mudar isso, pode quebrar esse paradigma, certo? Então, é isso que vai atrair. E como fazer isso, eu vou trabalhar com vocês nessa aula, tá? Então, olhando um pouco no geral, a realidade das pessoas é que elas estão realmente focadas na escassez, né? Então, nós temos a escassez de nutrientes, a escassez na mentalidade, do estilo de vida, né? Um mundo de contraste.
né? As pessoas, elas conscientemente, que representa 5%, elas estão focadas em ficar rica, em ter a casa dos sonhos, aquelas viagens, aquelas férias, família boa, né? Tudo na consciência. Só que o inconsciente, que representa 95%, ele está programado para a escassez. Então, esse contraste é que leva. As pessoas, se tu perguntar, todo mundo quer saúde. Todo mundo sabe que tem que cuidar da alimentação. Todo mundo sabe que a atividade física é importante. Mas por que que elas escolhem o contrário? Né? Por que que elas escolhem, em vez de ir lá no espaço Vida Saudável, gastar R$30 e comer uma delícia de shake, elas pagam R$100 e vão lá na pizzaria mais cara, e que tem uma fila de 3 quarteirão. Aqui em Torres está assim, se vocês forem ali na Pietro, o mais barato é R$100, às vezes vai até 200. R$100. E as pessoas fazem fila. Cara, não tem estacionamento suficiente, né? E o que é mais saudável? Aí no espaço, vocês têm fila. Então, por que que as pessoas estão escolhendo o contrário, plantando batata e querendo colher morangos? Por causa que o que comanda não é o consciente. As pessoas querem saúde, querem dinheiro, querem prosperidade, mas a ação, a prática, que é movida pela programação do nosso inconsciente, leva às escolhas erradas e as pessoas vivem numa desgraça, né? Começa o ano até fazendo um planejamento, 2 meses depois já esqueceu. Tá certo, gente? Então, esse é o verdadeiro contraste, porque consciente, a pessoa quer saudável, quer saúde, a prática que é movida pelo inconsciente, que é o 95%, que comanda o que a gente faz na prática, é como o Heisenberg, que a gente fala, os 5% é o visível, que está em cima, e o 95% é o que está embaixo, na água, que é movido pela onda e não pelo ar que está... Certo, gente? E aqui, uma reflexão muito importante. Preste atenção o que essa imagem quer dizer para nós. É muito significativa essa imagem, porque ela reflete ali um pouco a realidade da nossa sintonia, qual é a nossa frequência. Eu peguei essa imagem, sabe por quê? Porque eu estava esses dias aqui à frente do mercado Beira Rio, aqui no Passo de Torres, e encostou um carão conversível. Claro que não era exatamente esse, era vermelho, mas eu peguei esse apenas para mostrar assim a imagem, né? E aí o que aconteceu? O cara deixou aberto, nem sei se eu não prestei atenção, se ele deixou a chave na ignição, e foi no mercado. Do lado tem um estacionamento para bicicleta, não é exatamente uma árvore, é aquelas partezinhas que eles botam os ferros, que a pessoa bota o pneu no meio, e aí a pessoa lá amarrando com um cadeado, uma bicicleta, certo? Enquanto que o cara conversível, que vai lá, sei lá, R$500 mil, deixou aberto, o cara com a bicicletinha dele toda enferrujada, amarrando com cadeado e com corrente. Por que isso? Qual é a frequência da nossa mente? Em que frequência que está vibrando, que sintonia está as duas opções, né? Então, naturalmente, o da bicicleta, ele está vivendo numa frequência. A minha bicicletinha, né? Se roubarem, o que vai acontecer da minha vida? Vivendo o quê? Uma frequência do medo, que é a escassez. Enquanto a pessoa que está lá com o carro conversível, ele já, na mente dele, está vibrando na abundância. Então, o porquê que ele tem o que tem e o porquê que a outra pessoa tem o que tem, por causa do foco. Tá, gente? Então, assim, às vezes, a gente está vibrando nessa frequência do medo, né? Então, é que nem aquela piada que o pessoal diz, que o pobre, ele nunca tem nada. Mas quando dá uma enchente, ele perde tudo. Entenderam? Então, existe uma lógica, assim, de um contraste gigante, que a gente fica até nervoso.
E não vamos fugir, porque a gente também, em partes, hoje eu me vejo um pouco livre disso, mas eu vibrei muito na escassez, né? E graças à Herbalife, hoje está criando uma mentalidade de abundância, que tem que mudar muito ainda. E se nós não tivéssemos mudado, nós não teríamos chegado ao nível que nós estamos hoje. Então, será que existe uma solução? Tá tudo aqui, gente. Então, se tiver uma sugestão inteligente para isso, para nós transformar nossa mentalidade, eu indico que vocês estudem muito física quântica e neurociência. É o material que eu mais estudo nos últimos meses, praticamente o ano passado, né? Apesar de eu já estar formado na área de psicanálise há muitos anos, mas ela era uma coisa ainda um pouco superficial para mim. Hoje eu estou mergulhando nos conteúdos que é muito simples, mas para quem não entende é um pouco complexo. Então, uma sugestão, se você quer avançar na tua mentalidade, estude neurociência e física quântica. Entra no material, né? Entra no material que tem no YouTube e assista um vídeo todos os dias. Eu faço uma seleção, esse dia eu compartilhei um no grupo, até o Roberto também compartilhou. Gente, é muito importante, porque tudo é energia. Energia mais densa que forma a matéria. Energia menos densa, que é o que a gente não vê, que é a eletricidade, o ar, né, o espírito e assim por diante. E a nossa vibração é que vai determinar a frequência que a gente vai sintonizar, né? Se a gente vai sintonizar abundância ou a gente vai sintonizar escassez. Então, essa manifestação e a materialização das nossas metas, do nosso quadro dos sonhos, está nessa sintonia. Porque nada adianta eu ter um quadro dos sonhos muito bonito, mas eu acreditar que isso não vai acontecer, eu ter medo de dar um passo para frente, né, de romper muitas vezes com paradigmas, e eu ficar focado 98% na escassez e 2% na abundância. Na hora de fazer a oração, eu dobro meus joelhos e peço que Deus me abençoe, né, que eu tenha a casa dos sonhos, que qualifique para próximo PIN, que eu qualifique para as férias, mas eu fico só 2% do tempo do dia focado na abundância, conectado e sintonizado com Deus, que é a energia maior, que é a frequência máxima da abundância, e o 90% do meu tempo focado nas vibrações mais baixas. Então, realmente, isso é uma coisa muito interessante, são coisas novas que vêm surgindo. Aqui, esse vídeo não vai dar para ouvir, porque ele não conecta, mas depois eu mando para vocês. Então, sim, tem solução, tá? Botam fé que tem solução para mais tempo, mais dinheiro e mais saúde, que é tudo que a humanidade quer conscientemente, porém inconscientemente, como são comandados por 95% das suas programações, né, desde a sua infância ou até antes de nascer, né, que levam às escolhas erradas, né, e decisões erradas. Então, como eu vou quebrar esse paradigma? Então, como eu vou vibrar numa frequência e sintonizar com a abundância? Isso já está escrito na Bíblia. Se nós analisar, Jesus Cristo, ele já falava isso. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, e não em escassez. É na alegria, na prosperidade, na felicidade, e não na dor. Só que a interpretação que ela está errada, muitas vezes as pessoas interpretam errada. Então, como eu vou começar a vibrar na abundância? Sendo grato naquilo que eu já tenho, né? Então, mas eu tenho tão pouco. Valorize e agradeça aquilo que tu tem, porque daí vem mais. Abre portas e janelas grandes para vir mais. Agora, se você resmunga, se você reclama, né? Isso vai clamar para trazer mais daquilo que tu não quer, porque a natureza do ser humano e da nossa mente é focar naquilo que falta e não aquilo que eu já tenho. Aquilo que eu não consegui, o que está errado, do que aquilo que eu já consegui, e aí esse foco vai trazer mais daquilo. Então, escolhas e decisões sempre estão baseadas nas crenças, na frequência, e assim eu vou materializar a minha realidade.
Ou seja, a minha raiz está no invisível, no meu pensamento, naquilo que eu desejo, na minha emoção visceral. Quanto isso me dá um frio na barriga, como a gente diz assim, quando a gente pensa naquilo. Essa é a emoção visceral que atrai, porque a parte da mente, 5%, é a eletricidade. A eletricidade é a faísca que vai acender os 95%, que é o inconsciente, que é o que nos move, que vai provocar o visível, que vai construir a árvore e os frutos da vida. Então, olha que coisa interessante que são os frutos. Então, o que nós vamos escolher? Então, prestem muita atenção, porque nós somos resultados das nossas crenças, tudo é dado de acordo com a nossa fé, por isso que Herbalife, fé, as últimas duas letras é fé, como está na Bíblia, pedi, receberei, buscai, você vai achar, se você bater, você será aberto. Então, está na Bíblia, Mateus 7,7. Então, como eu consigo ver os frutos? Se eu não consigo ver os frutos, eu não vou canalizar essa materialização dos meus sonhos. Eu preciso imaginar esses frutos. O que eu quero? Né? A Priscila tem que imaginar a sua supervisão, imaginar o volume que ela vai comprar, imaginar o volume que ela vai vender para somar pontos, imaginar os cadastrados que vão comprar para somar pontos para virar supervisor e assim por diante. Na medida que você consegue imaginar e acreditar e sentir a emoção de estar conseguindo, né, no outro dia é só concretizar, como era antigamente na caverna, né? Os caçadores, eles já desenhavam as suas presas nas paredes da caverna. No outro dia, eles já tinha caçado, na mente deles já estava caçado o animal que eles iam poder caçar para poder comer e se manter vivo. No outro dia era só colher, porque na mente dele já estava caçado, né? Aí você, depois que você tem isso, você vai plantar, você vai cuidar dela, vai regar, até se transformar isso numa árvore para produzir frutos. Tudo uma questão de tempo e você focar diariamente, não atrapalhar, não botar medo, não botar dúvida. Porque botar medo e dúvida é que nem você botar no GPS um destino que você vai querer ir com o carro, ele te dá a linha reta, mas você resolve dobrar para a esquerda, dobrar para a direita, e depois você vai mudando, aí ele tem que fazer o quê? Recalculando a rota. Recalculando a rota. E esse recalcular é o tempo que você perde em vez de ir em linha reta, e esse recalcular é pegar a esquerda, a direita, sair do caminho por causa do medo e das dúvidas. Então, como diz o Dirão, não deseje que as coisas sejam mais fáceis, aspire a ser melhor. Não deseje menos problema, aspire mais experiência. Não deseje menos desafio, mas sim mais sabedoria. E aí começa com o primeiro passo, que é o nosso foco. No que eu estou focado, né? Então, foco na abundância, foco na escassez. Então, a minha mente consciente está na abundância. E aí eu preciso criar esse exercício para ir reprogramando aquela programação errada que está no meu inconsciente, que está movendo o meu resultado e materializando coisas que eu não quero, né? Ou não estou atingindo aquilo. Então, nós tendo esse foco e essa visão, eu já começo a primeira parte da solução para a saúde, vamos falar sobre saúde. E dali, sobre saúde, você já sabe, não precisa aprofundar, é usar corretamente os produtos. Não tem dúvida que 2 shakes por dia, né, tomar a quantidade de água suficiente, fazer atividade física, descanso e sono adequado, cuidar nas refeições intermediárias, vai fazer a gente perder peso. Agora, a virada do ano, né, é difícil a gente fugir, né, daqueles exageros. Mas, como eu sempre digo, o problema não é do Natal até o Ano Novo. O problema é do Ano Novo até o Natal. Esse é todo o tempo que a gente constrói. Então, essa experiência, né, com todo esse know-how, toda essa ciência que nós temos, a gente não tem dúvida de que temos o melhor produto. A dúvida é se eu estou usando corretamente e seguindo corretamente o que tem que ser feito. Tá certo, gente? Então, o mercado está aí, as pessoas estão comendo errado, o estilo de vida está todo errado e não vai mudar tão logo. As pessoas precisam da gente. Hoje tem métodos aí que as pessoas estão tentando encurtar o caminho, né? Mas elas vão cair na necessidade de ter a nutrição para dar o suporte, seja para aqueles que querem acelerar o passo, acelerar, dar velocidade a qualquer preço,
mas elas vão cair na realidade que daqui a um tempo, se elas não mudarem os hábitos, não adotarem uma alimentação saudável, uma suplementação, não vai mudar, as pessoas vão voltar, né? Se não tiver um combustível melhor, um combustível do jeito que tem que ser para o corpo que a gente usa, que é o templo de Deus, né? A gente vai ficar com o melhor caro, só que em forma errada, em forma de bola, né? Então, essa que é a nossa realidade, tá certo, gente? Então, acho que quanto a isso, a gente não precisa aprofundar, eu estou passando bem rápido, a gente tem a consciência, tem as 3 nutrição que a gente pode escolher, sabe por que a gente tem que fazer, é questão da gente se programar, os produtos, eles são muito mais baratos que comprar pastel e Coca-Cola, né? Se tu compra com desconto, faça a conta, por que tu não usa mais produtos? Por quê? Porque na tua mente a programação está na escassez. Então, você está querendo o resultado, mas usa menos produto que necessário, porque o teu inconsciente, a tua programação mental, está lá programado na escassez. Você não está usando os produtos na quantidade certa e quantos produtos a mais você precisa. Ah, não estou fazendo academia. Escassez, né? Então, vamos quebrar essa programação da escassez. Só fazer a conta, pega ali uma calculadora e vê com desconto quanto custa cada refeição, que o resultado está na sua casa, ou um pedido que você vai fazer agora nos próximos dias. Beleza, gente? Estão gostando da aula? Está tudo bem? Nós temos mais 15 minutos. Eu não sei se eu vou conseguir concluir a aula, mas a gente está andando no processo que a gente quer agora, no início do ano, construir uma mentalidade nova. Essa mentalidade baseada em cima dos motivos reais que a gente vai fazer o negócio esse ano, e aí sim nós vamos ter um método, seja espaço, seja BBC, seja desafio, seja maratona, seja use, vista e fale, seja hidratação facial, não importa, tendo a mentalidade correta e tendo um motivo forte, a gente vai pegar qualquer método, T90, T10, T20, seja o que for, e a gente vai ter sucesso. Herbalife tem os melhores produtos, Herbalife está lançando cada vez mais produtos, não é falta de produto. Resultado a gente conquista, a gente precisa focar mais nos benefícios do que no sabor. Hoje a gente está trabalhando muito nisso, voltando para a nossa bioimpedância, que aponta como a gente está por dentro. Porque paladar a gente vai contentar até numa padaria, em qualquer comida que não é saudável, mas resultados concretos só vêm com o uso correto dos nossos produtos, tá bom, gente? Então, nós vamos criar o quê? Novos hábitos, né? Hábitos são comportamentos, ações, atitudes que se repetem frequentemente, regularmente, tornando-se automático. A gente não precisa nem pensar, isso não gasta energia, né? Já está lá no nosso inconsciente, no subconsciente, onde que é programado, que vai conduzir a gente, né? E não a parte dos 5%. Então, o 5% é a faísca, é o elétrico, mas o inconsciente, a emoção, é o magnético, né? E que vai construir através da repetição. E assim como eu escrevi naquele livro, Hábitos Alimentares e a Sua Influência na Saúde e Autoestima, agora eu estou já programando meu próximo livro, que vai trabalhar da escassez à abundância, hábitos financeiros e a sua influência na saúde e na autoestima. Então, isso vai ser nos próximos capítulos, e nós vamos falar da solução para o dinheiro. Olha só, quem quer a solução para o dinheiro ali, gente? Está ali a solução, o negócio Herbalife, gente. Olha que maravilha, né? Nós mudamos a nossa vida com a solução financeira Herbalife, e principalmente no plano de marketing. Então, dá a partida, seja que nem a Priscila, que vai dar a partida agora qualificando a supervisora, seja os demais aí que ainda não são ativos, sendo supervisor ativo, o plano 1000, como eu falei no início, seja para quem já é ativo para atingir o próximo nível, trazendo mais gente para galgar nos próximos níveis, chegando até presidente, por que não? E agora tem aí, nós já estamos qualificados para a viagem que acabou, agora já estamos em qualificação para a próxima viagem de incentivo. O método espaço, ele continua um método padrão. O que a gente faz dentro do espaço é que vai fazer a diferença.
Eu posso fazer mononível de espaço, eu posso vender só acesso, ou eu posso fazer um grande negócio, né? Usando as pessoas, trazendo elas para conhecer a Herbalife, e a partir daí mostrar o plano para as pessoas seguir. E aí eu vou duplicar, multiplicar, e eu vou chegar a 3 níveis, com no mínimo 155 passos, que eu posso chegar até presidente, Chairman's Club, subindo degrau por degrau, chegando à parte começando aí como todo mundo começa, né, e participando do sistema, gente, participando do sistema, beleza, gente? Então, aqui nós temos o nosso próximo STS, que vai ser dia 14, opa, esse aqui era do mês passado, agora vai ser o Moacir e a Zenilda, no dia 18, tá? E manter contato com seus patrocinadores, sua linha ascendente, encontra alguém que você pode compartilhar. Eu não vou passar minha história, que a maioria de vocês todos já sabem, né? Quando a gente começou, são 28 anos esse ano de história, de conquistas, de realizações, de viagens, de construção, de transformação, né? Mudando a vida de muitas famílias, mudando a nossa vida, né? E conquistando os nossos sonhos. E a gente sabe que estamos apenas começando, porque começo do ano, a gente consegue ver o ano 2026, mas a gente consegue programar 3 meses, um plano de 90 dias, programar o ano e pensar já como serão meus próximos 10 anos, como é que eu vou empreender, que escolhas eu vou pegar, se eu vou escolher um caminho já asfaltado, ou vou querer escolher um caminho pedregoso. Então, depende do que eu decidi agora, né, para isso. Tá bom, gente? Agora eu vou interromper essa aula, porque é um conteúdo muito relevante. Eu acho que por hoje já avançamos bastante, mas na próxima aula eu vou falar sobre a solução para mais tempo. Como eu posso ter mais tempo? Quanto tempo nós temos? 24 horas. 24 horas para todos. Para o velho, para o novo, para o jovem, para o gordo, para o magro, para o feio, para o bonito, para o preto, para o branco. Todos têm 24 horas. Agora, como eu vou conseguir mais tempo? Eis a questão. Para quem de vocês, né, 2025 passou muito rápido. Só que ele continuou com 365 dias, continuou com 12 meses, o mês continuou com 30 dias, e os dias continuaram com 24 horas, e as horas continuaram com 60 minutos, minutos com 60 segundos. Onde é que está o pulo do gato? O que está acontecendo que a gente está achando que tem menos tempo? Né? Como eu vou fazer para ter mais tempo? Como eu vou fazer para ter mais tempo e viver 100 anos? Ou fazer que nem o Dr. Nathaniel convidando para a festa de aniversário dos 120 anos, é ter mais tempo. Uma coisa é ter mais tempo na questão cronológica, outra coisa é ter qualidade de tempo, né? Então, tudo também está programado no nosso subconsciente, nosso inconsciente, que comanda as nossas ações. Não é o que a gente quer, é o que a gente é. E isso nós vamos falar no próximo encontro, que eu diria assim, tempo é mais importante que saúde e mais importante que dinheiro. Porque saúde a gente recupera com os produtos, com o estilo de vida melhor. Dinheiro a gente constrói. Tempo é igual para todos. E ele não perdoa, ele vai passar. Mesmo que você olhe no final do dia, aquele sol se pondo, você vai dizer, não, volta sol, eu quero que você fique perto do meio-dia, porque tem muita coisa para fazer. Ele não vai te obedecer. Mesmo você vendo uma pessoa querida partindo, já está nos últimos dias, está se despedindo, você pode fazer de tudo, mas se, infelizmente, né, a pessoa já está na hora dela, não vai voltar, é o tempo que passa. Então, gente, gratidão por poder compartilhar com vocês essa primeira parte, a segunda parte é para a construção desse ano, que estamos começando, porque vai falar de tempo. Temos ainda mais 5 minutos para compartilhar a impressão que vocês tiveram dessa primeira parte, que nós trabalhamos muito sobre a nossa mentalidade. Priscila já está escrita, podem abrir o microfone, falar, concordar, discordar, sugerir, para que a gente possa marcar esse primeiro encontro do novo ciclo
da nossa Academia de Sucesso, nosso Grupo de Foco 2026. Contigo, Priscila. Uma pergunta. Você falou que dentro do espaço eu posso colocar o acesso, pode ser o acesso, pode ser o que mais você falou? Fazendo favor. Então, o acesso é o básico, né? Com o Sim, é o acesso, café. a gente paga as contas da estrutura do espaço. Então, na média, com 10 acessos, o espaço já se torna viável, né? Mesmo pagando aluguel. A partir de 10 é o lucro. Então, tu Não, pode não, programar, não, não, teu... Fala. mas você havia falado que, né, teria outras formas de a gente trabalhar. Você falou que tinha um Então, acesso. é isso que eu vou chegar. Então, a Ah, primeira desculpa. parte é o acesso. Então, com acesso, nós pagamos nossas contas. Pagamos a conta da estrutura do espaço, que tu abriu o mês, tu tem o aluguel, luz, água, internet, material de limpeza e condomínio, assim por diante. Então, com acesso, paga as contas. Com acesso, se nós dobrar de 10 para 20 ou 30, já paga as contas do nosso dia a dia, mas não é com o acesso em si, se nós focarmos no mononível, a venda apenas, que a gente vai ficar rico, que a gente vai crescer no plano de marketing, certo? A gente vai crescer o que eu faço além do acesso. O que eu faço com as pessoas que vêm lá? Por isso que eu sempre sugiro que a gente não fique sozinho no espaço, porque enquanto você bate o cheque, você não consegue conversar com o teu participante, não sabe da vida dele, não escuta as necessidades que ele tem, as carências que tem, tá entendendo? Então, se eu conseguir administrar, que ver o espaço como uma plataforma de negócios, anota aí, Priscila, plataforma de negócios, né, que o acesso é apenas a isca que atrai a pessoa para ela conhecer mais produtos, para mim vender fechado, para ela conhecer a oportunidade de negócios, eu vou me limitar. É que nem ter um computador de última geração e eu usar ele só para escrever e-mails, certo? Então, todo esse potencial do espaço, ele muitas vezes é limitado. Por que ele é limitado? Pela escassez da nossa mente. Por isso que eu tenho que mudar a frequência da escassez para abundância, porque aí eu vou enxergar o meu participante não como um simples consumidor, né? Como antigamente diziam, papa shake, né? Ele vai ser um potencial comprador de mais produtos para a família dele e se tornar um distribuidor, um supervisor e, por que não, construir uma organização. Então, aí que nós temos que ter o pulo do gato e enxergar esse cara tomando shake, mas não apenas como um consumidor, como um futuro líder de uma organização. Como é que a gente vai saber se ele é ou não é? Conversando com ele, mostrando para ele o que é Herbalife, compartilhando resultados. Por isso que nós temos que dedicar, eu diria assim, mais tempo sentado do lado do nosso cliente, conversando com ele, aliás, ouvindo mais ele, do que batendo shake. Então, por isso que se você tem parceria no espaço, uma pessoa vai fazer o melhor shake para que a pessoa volte amanhã, porque hoje ela ainda não tem resultado. Primeiro dia, segundo dia, ele só sentiu o gosto, o prazer do paladar, às vezes a energia dos chás, mas se ele vier amanhã, ele vai dizer, nossa, essa noite eu dormi melhor, o que aconteceu? Aí você vai lembrar, claro, você tomou shake. Aí no outro dia ele vai dizer, nossa, me pesei, já perdi meio quilo. Aí você está usando para perder peso. Aí no outro dia ela diz, nossa, minha vizinha já falou como é que eu estou diferente, eu estou mais disposta, estou conversando mais produtos. Aí a vizinha convida ela para vir aqui. Aí você já tem 2 clientes às vezes de um. Aí vai, quando ela vê, ela se vê dona do espaço. Ela já vai fazer o estágio de 30 dias no teu espaço. Ela vai logo ter 10 clientes, que vai viabilizar o espaço dela. Aí ela está abrindo uma filial e assim por diante. Então, por isso, tudo vai do nosso foco, do nosso propósito, da nossa frequência. Beleza? Vamos lá. Quem mais? Temos mais uns minutinhos. Cleonice está inscrita, pode falar. Ai, bom dia, pessoal. Paulo, parabéns por essa primeira aula. Nossa, olha, você me clareou e muito para eu, na minha mudança do PIN, tá? Gratidão, viu? E também ajudando a minha distribuidora aí, né? Minha nova distribuidora. Ah, coisa boa, né? Gratidão. Show. Fala, Roberto.
Roberto está com o microfone fechado. Dá para ouvir? Fala, Vera, eu acho, daí depois o Roberto abre. Tudo bem. Falei. Conseguiu agora, Não, fala. é que tu tá trabalhando, eu estou com o Note na minha frente para poder a tela maior e eu estou falando pelo celular, então às vezes troca as coisas aqui, né? Não, mas é importante essa parte que está fazendo no início de ano para a gente até ah, abrir a mente para começar bem, de pé, com 2 pés, tranquilamente, em frente com sucesso, né? Até já, depois eu vou comentar contigo, já tenho até a visão clara de quem vai ser meu mentor, né? Então, essa questão que a gente eu tinha falado nas outras aulas, né? Que eu estava naquela de mentor, né? E eu acho que agora eu já sei quem vai ser, né? Bom, depois vai saber, né? Gostei muito, essa aula estava muito boa, apontei muitas coisas aqui, relembrei desse ponto que é muito importante dos 1.000 pontos, né, que a base não é a questão de quanto é que é os 1.000 pontos, e sim quando tem que ser feito esses 1.000 pontos, porque te dá tudo aquilo que tu falou, né? Tu abre os 1.000 pontos, ó, tem mais 20 dias, tu pode fazer a mesma coisa, ou de repente daí tu ter mais projeção de sim, pô, vai dar certo porque eu fiz 1.000 pontos. Agora, quando tu não faz, e aí quando vai passando o tempo, e o tempo vai acabando, e tu vê, não fez, né? Até já comecei a projetar isso aí para começar a fazer os 1.000 pontos nos 10 primeiros dias, né? Eu acho que é importante. O resto Show depois a gente de vai bola. conversando. Parabéns. Obrigado. Se colocando em ação, né, Roberto, mesmo que tu não vai ser ativo no primeiro mês, mas se você se colocar em ação com a meta de comprar pelo menos 1.000 pontos no primeiro dia, já nos primeiros dias do mês, assim, até dia 10 no máximo, o que vai acontecer? Indo mal, porque você se colocou em ação, você entrou com força total, indo mal, você vende os 1.000 pontos. Sim. Impossível, porque tu está em ação. E se você vendeu, você não ficou endividado, não ficou com estoque sobrando aí com cartão para pagar, né? Aí no mês que vem você já tem dinheiro para comprar mais 1.000 pontos. E naquele ritmo tu vai acumulando clientes. E isso vai te dar energia, força, fé. E você mostrar, ó, cara, vendi 1.000 pontos, ganhei 4.000. Cara, tu é um baita recrutador. Tu começa a mostrar isso aí e ninguém mais te segura. Não adianta falar, é mostrar. A Vera estava escrita? Fala. Bom dia a todos. Desculpa aí, eu me atrasei, acabei que fui no dentista, mas é uma coisa interessante, sim. O pessoal me vê hoje e aí me pergunta questão aí de você continuar, né? Você faz tempo. Por que você saiu do que eu trabalhava no posto de saúde, né? Trabalhei anos na área hospitalar também. E aí eu pedi a conta de um concurso público na época para trabalhar com Herbalife. Fiz aqui uns cursos de massagem e tal, mas não trabalho tanto com isso. E aí perguntaram para mim o seguinte hoje lá. Aí você se arrependeu? Eu falei, não, ainda com a boca aberta, né? Só fiz assim, que não me arrependi, né? Então, assim, é tudo questão de mentalidade, e tudo isso eu aprendi na Herbalife, questão de você ficar, de você se manter, apesar das dificuldades, e a mentalidade não é uma coisa muito fácil, porque você consegue se mudar, mas quem está ao teu redor não é fácil de mudar. Então, você tem que ser muito forte. Eu nunca vou esquecer que o Claudemir falou para mim uma vez assim, ó, a Herbalife é para quem é forte. E realmente é. Por quê? Porque as pessoas não têm a visão que a gente tem e não participam dos cursos e dos treinamentos que a gente tem. Então, assim, eu sempre digo para a Ivone, que é uma consultora minha, se mantenha e continue, porque as pessoas, querendo ou não, elas te observam, elas observam você. Então, assim, essa mudança de mentalidade, depois que você expande a mente, ela não tem mais como voltar, né? Então, é importante você se manter e continuar. Permaneça e continue, igual um temporal. Quando tem um temporal, você não pare. Continue que lá, depois tu sai lá na frente, né? Então, é mais ou menos isso. Ô, Vera, parabéns. E tu sabe que essa história de mudar os outros, eu dei muita cabeçada. No começo da nossa vida, a gente parecia que ia mudar o mundo. Eu fiz isso também. Aí o Jim Rohn disse assim, cara, se você quer mudar, mude você. Se você quer que as coisas melhorem você.
Então, hoje, assim, já o meu convencimento já não é assim que é difícil mudar, é quase impossível mudar os outros. A gente só pode influenciar, né? Isso aí. Influenciar, Também. e nem, às vezes, nem no casal, a gente, às vezes, não... Mas se tu tiver uma boa atitude, um bom exemplo, você vai influenciar, tipo o Alderi, né? O Alderi, ele, no início, a Rosilei não apoiava ele, só que aí o resultado financeiro que veio influenciou para ela vir, e aí depois os dois pegando junto ficou melhor. Beleza, gente? Mais alguém para nós finalizar o encontro de hoje? É isso? Bom, gente, então agora o que nós temos que fazer é a ação, né? Então, quem não tem ainda o quadro dos sonhos, gente, não adianta, eu não vou lá na tua casa fazer, não tem como, tá? Então, a primeira coisa que daí você tem motivo. A mentalidade é um processo, não vai ser numa aula como hoje, quem quiser rever, tá gravado, eu vou postar daqui a pouco lá no grupo. Então, a mudança da mentalidade é um processo. E aí, o motivo é que vai fazer a gente se mover para aquilo que a gente quer, pequeno ou grande, não importa, algo que te, né, faça levantar da cadeira. E aí o método é o terceiro, né? Terceiro que daí que nem eu precisava, vou abrir um espaço para o café da manhã. O Roberto está aí bombando já, o ano passado abriu um novo espaço. E cada um vai ver o seu. O importante é você ter na meta. Mais importante do que a intensidade é a constância. Então, se você adotar o plano 1000, né, independente do método, porque o plano 1000 ele é para todos os métodos, seja para espaço, para ter no vento, para desafio, e você se compromete contigo, a partir da tua casa, a partir do teu espaço, é 1000 pontos como compromisso sagrado, até dia 10. E é depois do dia 10 que vem o trabalho. Quem já tem bastante cliente, ele vai fluir. Nós, pessoalmente, fluímos praticamente para o cliente que a gente tem. Isso até é um problema, porque daí a gente está na zona de conforto, né? Porque o cliente novo é que tem potencial de ir para o STS, não é o velho que a gente convidou 50 vezes e ele já, não, eu estou só para o consumo, já não adianta insistir. Não que tu vai abandonar ele, um dia pode mudar, mas a chance de levar para o STS é um cliente novo que tem resultado em questão de uma semana, ele se anima, ele começa a ver o mercado, tu leva ele, enxerga o grande da Herbalife e depois depende dele, depende do que a gente fizer com ele, tá bom, gente? Gratidão, beijo no coração, fique com Deus, uma ótima semana, coloque em ação, né? Vamos firme, que esse vai ser o grande ano, tá bom? Beijo no coração. Obrigado a vocês. Uhul. Até o próximo. Gratidão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Resultado. Uhul.